Duas gigantes do mercado travam uma batalha épica, não apenas por vendas, mas por corações, mentes e identidades. De um lado, a Coca-Cola, o clássico absoluto, um ícone que une gerações. Do outro, a Pepsi, a desafiante ousada, que se recusa a viver à sombra de sua rival. Durante mais de um século, essas marcas não só dominaram o mercado de refrigerantes, mas também influenciaram a cultura pop, transformaram o marketing global e marcaram a vida de bilhões. Mas essa guerra não é feita apenas de propagandas brilhantes ou slogans memoráveis. Ela inclui erros catastróficos e acertos históricos. Uma das maiores empresas do mundo criou um produto tão ruim que causou uma revolta pública. O embate é tão grande que inclui até casos de espionagem industrial digno de um filme de suspense, com segredos sendo vendidos e empresas rivais se enfrentando de maneiras inesperadas. Esta é a história da rivalidade entre Pepsi e Coca-Cola, uma guerra que não só moldou o mercado de bebidas, mas também se tornou um dos maiores fenômenos culturais do mundo. Fique comigo e você irá entender tudo o que existe por trás dessa rivalidade. A guerra das bebidas começa agora. So now, I'm gonna try my first Pepsi. But I still want to know why Coke changed. Now I know why. Nos primeiros anos da década de 80, os consumidores já estavam familiarizados com a rivalidade entre Coca-Cola e Pepsi. Mas nesse período algo mudou. A disputa não era mais apenas sobre o espaço nas prateleiras ou o volume de vendas. Transformou-se em uma verdadeira guerra de narrativas, personalidades e campanhas que ressoariam no imaginário coletivo. Naquela época, a Coca-Cola reinava absoluta como a número 1 do mercado. Para muitos, o nome Coca-Cola era sinônimo de refrigerante. Contudo, a Pepsi cansou de ser a eterna sombra. E foi aí que tudo começou. A ousadia de desafiá-la. E essa jornada se iniciou com um nome: John Sculley. Suas táticas e estratégias à frente da Pepsi não apenas revolucionaram o mercado de refrigerantes, mas o impulsionaram a um dos cargos mais cobiçados da indústria tecnológica anos depois, como CEO da Apple, onde estaria envolvido no famoso episódio que culminou na saída de Steve Jobs da empresa. Porém, antes disso, Sculley começou sua trajetória na Pepsi como trainee, ascendendo rapidamente até se tornar o mais jovem vice-presidente de marketing da companhia. Com John Sculley, não havia espaço para ambiguidades. Ele tinha um objetivo único, quase obsessivo: derrotar a Coca-Cola no mercado de refrigerantes. Para Sculley, não era apenas uma questão de competir, era uma missão pessoal, um jogo de estratégia onde cada movimento seria calculado para destronar a gigante que dominava o mundo. Com essa determinação, ele concebeu uma das campanhas mais ousadas e disruptivas que o mercado já presenciou: o Desafio Pepsi, uma ideia que desafiava diretamente o trono da Coca-Cola. Não era apenas uma campanha de marketing, era uma declaração de guerra. A estratégia era cirúrgica: colocar consumidores para experimentar 2 copos de refrigerante sem saber qual era Pepsi e qual era Coca-Cola. O resultado surpreendeu muita gente. Um número significativo escolheu a Pepsi como o sabor favorito. Isso foi explorado em comerciais que exibiam consumidores perplexos
ao descobrir que preferiam a Pepsi. You're about to take the Pepsi challenge. You know, I have 2 bottles of cola back here, and you don't know which is which. No, I don't. We have never met before. That's correct. Okay, now I'm going to pick this up and tell me which one you chose. Pepsi! You know, in tests like these nationwide, more people prefer to taste the Pepsi over Coca-Cola. Pepsi's much better. It's delicious. It's down nice and smooth. The taste is good. It's great. Take the Pepsi challenge. Let your taste decide. Right, guys? Era a chance da Pepsi de se mostrar como o rival à altura. Scully queria que o consumidor não apenas experimentasse a Pepsi, mas que escolhesse, de forma ativa e direta, a marca que prometia abalar o reinado de décadas da sua maior rival. O desafio Pepsi não era apenas uma estratégia, era uma arma para mudar a história. O impacto do desafio Pepsi foi imenso. Até então, a Coca-Cola se via como inabalável. Sua fórmula original, associada ao sentimento de nostalgia e tradição, era praticamente um ícone cultural. Agora, uma rival desafiava diretamente o sabor que era uma referência global. Na sede em Atlanta, os executivos da Coca-Cola ficaram inquietos. Estudos de mercado foram feitos às pressas e anúncios começaram a responder de maneira indireta, tentando desqualificar os testes. Enquanto isso, a Pepsi aproveitava o momento e dobrava a aposta. Não se tratava apenas de sabor, mas de posicionamento. Nas telas de TV, nas páginas das revistas e nos comerciais de rádio, a marca se consolidava como a escolha da nova geração. Ela não queria apenas competir com a Coca-Cola, queria se conectar a um público mais jovem, mais ousado, que queria mudar o status quo. Foi nesse contexto que uma das parcerias mais marcantes da história da publicidade aconteceu. Em 1984, a Pepsi associou-se a Michael Jackson, a maior estrela da música da época. Aliás, uma das figuras mais conhecidas do mundo na época. Em um comercial icônico, Jackson aparecia cantando e dançando ao som de uma versão adaptada de Billie Jean. A ideia era clara. A Pepsi era moderna, vibrante e jovem. Contudo, uma catástrofe aconteceu durante as gravações de um dos comerciais. Durante uma cena com efeitos pirotécnicos, um erro técnico causou um incêndio que deixou Michael Jackson gravemente ferido no couro cabeludo. Isso fez com que o astro fosse submetido a diversas cirurgias em um hospital especializado no tratamento de vítimas de queimaduras, onde passou alguns dias internado. O incidente causou grande comoção mundial, mas, de forma paradoxal, acabou gerando ainda mais visibilidade para a campanha. A agência responsável, a BBDO, conduziu uma pesquisa de mercado e descobriu que o reconhecimento da marca entre o público aumentou consideravelmente como resultado do acidente. Além disso, as vendas da Pepsi dispararam nos meses seguintes, evidenciando o impacto inesperado do ocorrido. A história de Michael Jackson, um dos maiores ícones pop da época, combinada com a visibilidade de uma marca tão popular quanto a Pepsi, foi algo que dominou as manchetes e as conversas ao redor do mundo. Isso contribuiu para uma maior visibilidade da marca, promovendo empatia e fidelidade do público, especialmente depois da maneira como a Pepsi lidou com a situação, assumindo a responsabilidade pelas despesas médicas e se comprometendo com a recuperação do astro. Posteriormente, Jackson e a Pepsi continuaram trabalhando juntos, reforçando a ideia de que a marca representava inovação e irreverência. Enquanto isso, a Coca-Cola tentava desesperadamente encontrar uma resposta à altura. Mas internamente, o cenário era de dúvidas. Para competir com o sabor mais doce da Pepsi, os executivos tomaram uma decisão que se tornaria um dos maiores erros da história do marketing. Mudar a fórmula clássica da Coca-Cola. Mudar a fórmula clássica da Coca-Cola. The best soft drink, Coca-Cola, is now going to be even better. Simply stated, we have a new formula for Coke. We have a new formula for Coke.
Em 1985 foi lançada a New Coke. A ideia era ousada: reformular a bebida para torná-la mais doce, mais próxima do paladar, que parecia estar atraindo os consumidores para a Pepsi. E o investimento nesse novo produto foi massivo. There's never been a better taste. There's never been a better Coke. Introducing the greatest taste discovery in 100 years. Introducing the new taste of Coca-Cola. A taste that is Coke and everything a Coke means. A taste that's very familiar, yet totally new. A taste so good, so real, it couldn't be anything but a Coke. The great new taste of Coke. Watch for it, try it, and enjoy the best tasting Coke ever. A Coca-Cola direcionou centenas de milhões de dólares para o desenvolvimento da fórmula da New Coke, além de investimentos expressivos em marketing e publicidade. The incredible has happened. The impossible has become a reality. Coke actually tastes better than ever before. Yes, Coke has a new taste. And I'm standing here with this ice-cold, thirst-quenching, deliciously satisfying Coca-Cola, and it actually tastes better. Now, you know me, I always loved Coke for years and years. I like this Coke better. The new taste of Coca-Cola, better than ever before. Now, more than ever, Coke is it. Além disso, antes do lançamento, milhares de testes cegos foram conduzidos para identificar a preferência de sabor entre os consumidores. Recently, an independent research firm ran a taste test between Coke and Pepsi, and the taste more people chose was the taste of Coca-Cola. Yes, more people all across the country, when comparing Coke to Pepsi, chose the taste of Coke as the better taste. Let's look at it this way. We gave America a choice, and more people said Coke is it. It's a hit. It's a Coke. Coke is it. A recepção inicial até foi positiva, com algumas pesquisas mostrando que a nova fórmula agradava em testes cegos. Mas a reação emocional dos consumidores foi devastadora. Fãs fervorosos da Coca-Cola se sentiram traídos. Eles não estavam comprando apenas uma bebida, estavam comprando uma memória, um símbolo. Protestos começaram a surgir e a indignação ganhou espaço na mídia. Linhas telefônicas da empresa foram inundadas com queixas e grupos de consumidores começaram a organizar campanhas pedindo o retorno da fórmula original. A pressão foi tão intensa que, em menos de 3 meses, a Coca-Cola foi forçada a recuar. Ou seja, sua principal rival, a Pepsi, teve um impacto tão grande que fez uma das marcas mais poderosas e reconhecidas do mundo alterar seu próprio produto, movida pelo medo de perder terreno no mercado. Essa mudança, tomada em resposta à crescente popularidade da Pepsi e ao sucesso das campanhas publicitárias da concorrente, acabou sendo um erro tão drástico e desastroso que é frequentemente considerada uma das maiores falhas de marketing da história. O episódio ficou marcado como um exemplo clássico de como decisões impulsivas e mal avaliadas podem afetar profundamente a identidade de uma marca, com repercussões negativas que poderiam ter sido evitadas. What do you think about Coke changing its formula? I don't like it. I don't like it at all. Why? Now it's just kind of weak. Like it's been open and it's been sit out. That's what it tastes like to me. Thousands of people stopped by a local bottling plant this afternoon to pick up cans of the original Coke, now called Coke Classic. The original recipe went back on the market only 2.5 months after it was ousted by New Coke. O fiasco da New Coke se tornou um exemplo clássico de erro estratégico na história do marketing, mas, incrivelmente, não representou o fim da liderança da Coca-Cola no mercado. Após a reação negativa do público e a pressão crescente para devolver o sabor original, a empresa recuou e relançou a fórmula clássica sob o nome de Coca-Cola Classic em 1885. Esse movimento foi uma tentativa de restaurar a confiança do consumidor, mas também acabou mostrando o quanto a marca estava profundamente enraizada na cultura popular.
The original taste of Coca-Cola returns as Coca-Cola Classic. And soon America will have a real choice. The new taste of Coke or the original taste of Coca-Cola Classic. Na verdade, muitos analistas afirmam que, apesar do fracasso, o episódio acabou fortalecendo a conexão emocional entre os consumidores e a Coca-Cola. O erro fez com que os consumidores se unissem em defesa da fórmula original, algo que poucos haviam antecipado. Para muitos, a Coca-Cola não era apenas um refrigerante. Ela era um símbolo cultural, uma parte da sua identidade pessoal e até mesmo da história de suas famílias. A reação visceral contra a New Coke demonstrou que a marca tinha conquistado um lugar especial no coração dos consumidores ao longo dos anos. Esse momento revelou também a força do branding e o poder das tradições. A Coca-Cola, ao retornar à sua fórmula original, não apenas corrigiu o erro, mas também reforçou sua posição como uma marca que compreendia a importância da lealdade e das emoções dos seus clientes. O lançamento da Coca-Cola Classic foi recebido com uma onda de entusiasmo, e muitos consumidores se sentiram como se estivessem recuperando algo que era de direito, uma marca com a qual tinham crescido e com a qual se sentiam intimamente conectados. Apesar de todo o fiasco, a Coca-Cola conseguiu usar a situação a seu favor, transformando um erro monumental em uma lição valiosa sobre a relação profunda e duradoura que os consumidores têm com suas marcas favoritas. A New Coke acabou sendo retirada do mercado, mas o impacto do episódio no fortalecimento da lealdade à marca é inegável, demonstrando que, mesmo nas falhas, há oportunidades de aprender e de reforçar vínculos emocionais com o público. E a Pepsi? Por outro lado, a maior concorrente da Coca-Cola aproveitava cada oportunidade para consolidar sua imagem de modernidade. Em 1986, enquanto a Coca-Cola tentava se reerguer do fracasso da New Coke, a Pepsi lançou campanhas que celebravam sua popularidade crescente. A marca continuava a se alinhar com estrelas da música e do esporte, mostrando que estava na vanguarda da cultura pop. A rivalidade, que já era intensa, só aumentava. Não era apenas uma questão de sabor ou de quem tinha a maior participação no mercado. Era uma luta de ideologias, tradição contra a inovação, estabilidade contra a ousadia. E enquanto as duas gigantes, Coca-Cola e Pepsi, disputavam ferozmente a preferência dos consumidores, por trás das campanhas publicitárias e das inovações de produtos, havia uma batalha ainda mais secreta acontecendo. Enquanto o embate desenrolava nas telas de televisão e nas prateleiras dos supermercados, um conflito menos visível, mas igualmente intenso, acontecia nos bastidores. A rivalidade entre Coca-Cola e Pepsi ia muito além da publicidade. Ela incluía estratégias corporativas ousadas, espionagem industrial e uma luta incansável por mercados emergentes. Durante o desenvolvimento da New Coke, em 1985, surgiram rumores de que a Coca-Cola tentava obter informações sobre as pesquisas e o sabor da Pepsi. Embora não tenha havido comprovação de tais especulações, muitos acreditavam que, na tentativa de competir com o sabor mais doce da rival, a Coca-Cola buscava entender os fatores por trás do sucesso da Pepsi. No entanto, a história de espionagem corporativa não se restringe apenas a rumores. Em 1994, quando a Pepsi, segunda em vendas no Brasil, planejava uma grande expansão no mercado, um incidente comprometeu seus planos. Um funcionário, que não era executivo, e sim um técnico de som, entregou fitas com informações confidenciais da empresa à Coca-Cola. Com isso, a rival soube dos movimentos estratégicos da Pepsi antes mesmo de qualquer ação ser executada. Após uma denúncia, a Pepsi admitiu que o colaborador havia repassado o material, mas negou o envolvimento da diretoria.
Curiosamente, essa dinâmica de trocas de informações confidenciais teve uma reviravolta anos depois. Em 2006, a fórmula secreta da Coca-Cola foi roubada por uma funcionária descontente. Ela e mais 2 homens foram acusados de tentar vender segredos da Coca-Cola, incluindo fórmulas experimentais para a Pepsi. Surpreendentemente, a Pepsi reagiu de forma ética. Ao invés de aproveitar a situação, a empresa alertou as autoridades e notificou a Coca-Cola sobre a tentativa de vazamento. Após isso, foi iniciada uma investigação. Um agente disfarçado do FBI entregou $30 mil a um dos suspeitos em troca da cópia dos documentos. O dinheiro foi transportado em uma simples caixa de biscoitos. Com essa operação, reuniram-se provas suficientes para prender a quadrilha. Esse episódio não apenas ressaltou a intensa rivalidade entre as duas gigantes, mas também revelou um ato de integridade corporativa, mostrando que, apesar da competição acirrada, ainda havia espaço para a ética no mundo dos negócios. A disputa por inovação e sabor também gerava movimentos arriscados. Durante os anos 90, ambas as marcas investiram bilhões em pesquisa e desenvolvimento, tentando criar produtos que se destacassem no mercado. A Coca-Cola lançou a Diet Coke nos anos 80 e mais tarde experimentou sabores como Coca-Cola Cherry e Coca-Cola Vanilla. Congratulations, my friend. Your youthful curiosity has served you well, and you will be rewarded with a nice vanilla Coke. Jimmy. Sim, você viu certo. Um dos comerciais de lançamento da Vanilla Coke era estrelado por ninguém menos que Aaron Paul, que anos mais tarde se tornou a estrela de Breaking Bad no papel de Jesse Pinkman. Enquanto isso, a Pepsi apresentava a sua contrapartida. A Pepsi lançou a Pepsi Max, visando um público preocupado com calorias. E a ousada Crystal Pepsi, uma versão transparente do refrigerante. Porém, nem todas essas inovações foram bem-sucedidas. A Crystal Pepsi, por exemplo, foi um desastre comercial. Diferente das colas tradicionais, era completamente transparente, alinhando-se à tendência dos produtos puros e saudáveis da época. Porém, o produto confundiu consumidores que esperavam um sabor diferenciado, mas encontraram algo próximo da Pepsi tradicional. That's weird. You don't expect something that white to taste like cocoa. Ou seja, você bebia um líquido transparente, mas ele ainda tinha gosto de Pepsi. A ideia de transparência não foi suficiente para conquistar o mercado, e o produto foi retirado das prateleiras pouco tempo depois. No entanto, o fracasso não impediu a Pepsi de continuar inovando e assumindo riscos. Nos bastidores, a competição também se intensificava, especialmente no que se referia à distribuição. E acredite, parte dessa história provavelmente você nunca ouviu falar. A Coca-Cola dominava os mercados globais graças à sua rede logística altamente eficiente. Por outro lado, a Pepsi procurava maneiras criativas de desafiar a supremacia da Coca-Cola e encontrou uma solução bastante inusitada: um acordo com a União Soviética nas décadas de 70 e 80, no auge da Guerra Fria. No entanto, um grande obstáculo surgiu durante as negociações. Como a União Soviética poderia pagar pela chegada da Pepsi ao país? A resposta? Vodka, é claro! Devido às restrições comerciais impostas pela guerra, o regime soviético não podia utilizar dólares. Então a Pepsi aceitou ser paga com o que havia em abundância no país. Vodka. Isso mesmo. A União Soviética pagou a Pepsi com vodka para permitir a entrada do refrigerante no território soviético. Esse acordo não apenas garantiu a exclusividade da marca na União Soviética, mas também se tornou um dos movimentos comerciais mais criativos da história, tornando a Pepsi o primeiro produto ocidental a ser comercializado no país. A Pepsi, após receber a vodka como forma de pagamento da União Soviética,
revendia a bebida nos mercados ocidentais. A vodka era da marca Stolichnaya, uma das mais conhecidas do país, e a Pepsi a comercializava principalmente nos Estados Unidos. Esse esquema permitia que a empresa convertesse o pagamento em dinheiro e mantivesse seu fluxo de caixa, tornando o acordo financeiramente viável. Se por trás das câmeras o embate era emblemático, na frente delas não poderia ser diferente. Ambas as marcas continuavam a brilhar em suas campanhas publicitárias. A Coca-Cola se estabeleceu como a bebida das tradições familiares e momentos compartilhados. Seus comerciais de Natal, com o icônico Papai Noel e os caminhões iluminados, se tornaram clássicos que aqueciam o coração dos espectadores. Por outro lado, a Pepsi reforçava sua conexão com a juventude e a cultura pop. Seus anúncios repletos de estrelas da música e do esporte criavam um vínculo emocional com uma geração mais jovem. A capacidade de se conectar à cultura pop é uma das razões pelas quais ambas as marcas se tornaram muito mais do que refrigerantes. Elas são ícones globais. A Pepsi levou essa estratégia a um nível sem precedentes, associando-se a algumas das maiores estrelas do mundo. Após o sucesso com Michael Jackson, a marca continuou investindo em campanhas grandiosas com diversas celebridades. Estrelas como Britney Spears, Beyoncé, Jennifer Lopez, David Beckham participaram de campanhas que se tornaram parte do imaginário coletivo. Esses anúncios não eram apenas sobre refrigerantes, eram eventos culturais que geravam buzz e definiam tendências. Mas a marca não vivia apenas de celebridades. Assim como no Desafio Pepsi, ela lançou outra campanha que teve grande repercussão. Em 1996, a Pepsi lançou a campanha Pepsi Stuff, um programa de fidelidade que permitia aos consumidores trocar tampinhas e pontos por prêmios exclusivos. O programa foi um grande sucesso, conquistando milhões de participantes e fortalecendo a conexão da marca com seu público. Apesar disso, a campanha também gerou uma grande polêmica quando um comercial sugeriu de forma humorística que um jato militar Harrier poderia ser adquirido por 7 milhões de pontos. Levando a oferta a sério, o jovem John Leonard encontrou uma brecha nas regras e tentou reivindicar o jato, iniciando uma batalha judicial contra a Pepsi. O caso se tornou um dos episódios mais curiosos da publicidade e foi tema do documentário da Netflix Cadê Meu Avião?, que explora os impactos dessa estratégia de marketing e suas consequências inesperadas. Já a Coca-Cola, por sua vez, se destacava principalmente por sua habilidade em criar uma conexão emocional com o público. Ao invés de focar apenas no produto, a marca apostava em valores universais, como amizade, felicidade, união e celebração, criando um laço emocional com o seu público. A campanha Hilltop traduziu bem esse sentido. No comercial, pessoas de diferentes culturas e origens se reuniam no topo de uma colina, cantando um icônico jingle da marca. A mensagem era clara. A Coca-Cola não era apenas uma bebida, mas um símbolo de harmonia global, representando um mundo unido através de momentos de compartilhamento e amizade. O comercial foi um sucesso estrondoso e se tornou um dos anúncios mais emblemáticos da história da publicidade. O impacto dessa campanha foi tão grande que ela foi resgatada décadas depois na série Mad Men, uma das mais aclamadas de todos os tempos. Essa parceria ocorreu no episódio final, intitulado Person to Person. Se você ainda não assistiu a série, fica o alerta de spoiler. O protagonista Don Draper, um brilhante publicitário, é mostrado em um momento de profunda reflexão sobre sua vida e suas complexas interações pessoais e profissionais. No auge de sua jornada de autodescoberta, ele teria concebido o icônico comercial Hilltop, lançado na vida real em 1971. A cena sugere que, após um período de crise existencial, Don encontrou um momento de iluminação e transformou essa experiência em uma mensagem universal de paz e união,
incorporada à publicidade da Coca-Cola. Esse desfecho não apenas reforçou a influência duradoura do comercial, mas também destacou como o mundo da publicidade e as grandes marcas se entrelaçam com a história pessoal e coletiva. Desde os primeiros testes cegos até as campanhas publicitárias icônicas, Coca-Cola e Pepsi travaram uma disputa que moldou o mundo das marcas como o conhecemos hoje. No fim das contas, elas não são apenas duas marcas de refrigerante, mas símbolos de gerações, estilos de vida e estratégias de marketing que redefiniram o consumo global. A rivalidade continua, e enquanto houver consumidores apaixonados por cada lado, essa disputa jamais terá um vencedor definitivo. What's the matter, Wilbur? They changed my Coke. Something wrong with it? I know, but they sure changed it. Coulda asked. What coulda? I stuck with them through 3 wars and a couple of dust storms, but this is too much. Guess something big made them change. Right, big. Right, big. Pepsi, the choice of a new generation. Still coulda asked.